uns dois sinais que o apóstolo Paulo e o apóstolo João acrescentam. Um deles está na lista de Jesus, mas o outro não está, que é a figura do anticristo. Vamos ler então essa figura do anticristo aí. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Essa era uma doutrina que estava se espalhando na igreja de Tessalônica. Mas Jesus já voltou e ninguém percebeu. Ou seja, quem foi, foi. Quem não foi, já era. E olha o que ele responde, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A vinda de Cristo, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Jesus vai voltar antes que essas duas coisas aconteçam? Não. Se eles não vieram hoje, não vai voltar hoje. Primeiro tem que ter a apostasia. Tem que ter o aparecimento do anticristo, para depois a vinda de Cristo. Verso 4. Quem é o anticristo, ou o homem da iniquidade? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como vai ser esse homem? Vai se sentar no santuário de Deus e vai se disfarçar como o próprio Deus. No templo que você quiser ir. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E aí ele fala, verso 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e somente aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Assim vai ser a vitória de Cristo contra ele. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, quem está por trás dele? O diabo. Com todo o poder, e sinais e prodígios. Esse cara vai fazer milagres, vai fazer sinais, e vai fazer coisas que talvez você nunca viu na sua vida. Milagres mesmo. Só que pelo poder de Satanás, não pelo poder de Deus. Então quer dizer que o diabo pode fazer milagre? Não apenas pode, ele faz milagre. Ele tem esse poder, ele é um anjo poderoso. Verso 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está aí. Vindo do anticristo, Paulo chama ele de o homem da iniquidade. Aí nós temos o apóstolo João, que equaliza, ou seja, ele transforma essas duas palavras, o homem da iniquidade e o anticristo, em um só conceito, que é o anticristo, que é tão conhecido por nós, né? Se você abrir lá em 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Da onde que ele vai sair e da onde que eles têm saído? Eles saíram de nosso meio. São evangélicos. São crentes. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, o anticristo e os anticristos, qual a diferença? É que tem o anticristo com A minúsculo e o anticristo com A maiúsculo. Qual que é o anticristo com A maiúsculo? É um só, que é o que vai se manifestar. E quais são os anticristos com A minúsculo? São muitos. São todos aqueles que negam a doutrina correta do Senhor e que ficam pregando mentiras por aí. São espécie de anticristos. Está entendendo como é sério o negócio? Terceiro, os textos que nós lemos indicam que ele será uma figura internacional, porque todas as nações vão dar ouvidos a ele.
de grande influência política, né, porque tudo que ele falar, as nações vão obedecer, mas também receberá a adoração das nações, passando-se pelo próprio Deus. Lembra que a gente falou? Ele vai se sentar no santuário, isso pode ser o Vaticano, isso pode ser a Mesquita de Omar, isso pode ser o Templo de Salomão, pode ser o que você quiser. Ele vai se sentar num ambiente religioso e dali ele vai controlar a terra, recebendo adoração. Tem um outro texto que fala sobre isso, que é Apocalipse 13, quando fala da cabeça da besta, uma das cabeças. Versículo 3 até o 8. Isso fica bem claro. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças, da besta, né? Desse grande animal, como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, e difamar o tabernáculo. Aqui é a ideia do santuário, a ideia de onde ele estava sentado. A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Da onde que vem esses santos? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Percebeu? Ele vai ser o grande Deus desse mundo. Vai ser uma figura específica, um homem. E vai reinar sobre a terra e vai receber a adoração de todos os homens. Com exceção, óbvio, dos crentes que estão no livro da vida, né? Tranquilo.